Olá, doutores e doutoras! Como vão? Espero que estejam todos bem. Estamos aí novamente com a continuidade das aulas de Direito Penal, da parte especial 1, aulas que são destinadas aos acadêmicos do terceiro período. E hoje nós vamos, conforme combinado, falar sobre as majorantes do crime de homicídio e sobre o perdão judicial. E eu começo gravando hoje aqui do meu escritório. Desculpem desde já se passar algum carro aí na frente, se houver algum barulho que venha a vazar, porque continuo com o meu equipamento ainda meio que rudimentar, mas estou providenciando melhoras, tanto no equipamento quanto na locação, para poder fazer esse vídeo para vocês, essas videoaulas. Então, hoje nós vamos falar sobre os crimes de homicídio e o perdão judicial. Uma coisa que eu achei interessante, vai passar um carro de som aí na frente. Brincadeira, né? Bem na hora que você vai gravar, passa. Mas tá bom, não tem importância, vamos lá. Eu não entrei na matéria mesmo, não tem importância. Bom, a gente vai tratar desses temas, mas eu coloquei aí em destaque, vocês podem ver aqui ao lado, um filme, uma série, na verdade, que eu estou assistindo na Netflix, né, nos períodos de lazer, nos poucos períodos de lazer que nós temos, porque eu sei que, assim como eu, vocês também estão sobrecarregados, né, com várias atividades de vários professores. Gente, cá entre nós, parece que a gente está tendo mais trabalho agora nesse sistema EAD do que quando tinha aula presencial, né? Acho que está todo mundo passando por isso. Meu e-mail está soterrado. Gente, por falar nisso, uma coisa importante, tem gente mandando atividade para o e-mail marcio.godofredo@gmail. Gente, esse não é o meu e-mail. O meu e-mail é prof.marciogodofredo@gmail. O que está acontecendo? O dono desse e-mail está muito bravo, está dizendo para mim que não vai mais responder para nenhum aluno que manda errado atividade para ele. Coincidência, achei um outro Márcio Godofredo nessa vida. Achei que isso não seria possível, mas acabei encontrando. Então, gente, voltando, meu e-mail é prof.marciogodofredo@gmail.com, beleza? Bom, seguindo, esse filme italiano aqui, ele é bem interessante. Ele mostra como é que se processa lá na Itália. Não sei se realmente é do jeito que está aparentando ser, mas a trama é bem envolvente, tem alguns posicionamentos jurídicos que a gente pode conversar depois no futuro mais próximo, ok? Então, indo direto para a aula de hoje, vamos lá. Vamos tratar então das majorantes do crime de homicídio. Então, nós vimos no nosso último encontro sobre as qualificadoras. Hoje vamos tratar das majorantes. O que diferem as qualificadoras das majorantes? As qualificadoras, elas são circunstâncias que vão alterar a pena em abstrato. Então, a gente sabe que vai deixar de ser a pena do caput e vai passar a ser aquela pena prevista pela qualificadora. Aí, no sistema de dosimetria da pena, se começa desde a formação da pena base, na primeira fase, a se levar em consideração as qualificadoras, né? Parte dali com a pena mínima, como a maior parte da doutrina entende que deve ser feito o cálculo de fixação da pena. Já as causas de aumento de pena, elas são utilizadas na terceira fase de fixação da pena. As causas de aumento de pena podem fazer com que a pena fique além do máximo previsto em lei, o máximo previsto em abstrato, o máximo previsto ali no preceito secundário de um tipo penal. Então elas são muito importantes. No caso do homicídio, inclusive, são levadas à aquisitação pelos jurados. O jurado também decide sobre causa de aumento, assim como decide sobre causa de diminuição de pena. Então, as causas de aumento de pena são sempre fixadas em percentuais e elas vão majorar a pena. Daí o nome também conhecida por majorantes. Então, causas de aumento de pena e majorantes são expressões sinônimas. Bom, vamos à primeira do homicídio. É o parágrafo 4º. Vamos ler o parágrafo 4º. Olha, a rubrica já está ajudando, aumento de pena. Então vamos lá. No homicídio culposo, a pena é aumentada em 1/3. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica profissional, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada em 1/3 se é praticada contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Essa redação foi dada pela Lei 10.741 de 2003. Pois bem, a primeira distinção que eu bato o olho e já vejo, existe um tratamento penal diferenciado
para causa de aumento de pena quando ela ocorre no homicídio, ocorre no homicídio culposo, daquela que é homicídio no homicídio doloso. Então há uma distinção entre a primeira e a segunda figura do parágrafo 4º do artigo 121. Então, vamos por partes. Vamos primeiro tratar do homicídio culposo com causa especial de pena, de aumento de pena. Então nós vamos ler com calma então essa primeira parte. Se resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Olha que interessante. Isso daí pode nos lembrar da imperícia, né? Não parece a imperícia? O que é a imperícia? É quando a gente não quer chegar ao resultado, mas dá causa a ele, agindo por não ter uma aptidão para o exercício de uma arte, profissão ou um ofício. Olha aí como é que está beirando, tá vendo? Só que aqui o que acontece? Nesse caso, a gente conhece essa regra de conduta, essa regra técnica, e ele a descumpre dolosamente. Olha só que coisa interessante, é como se a gente tivesse um dolo dentro de um crime culposo, é um dolo dentro da culpa. Porque ele sabe que ele tem a regra técnica para ele seguir, ele não segue essa regra técnica e age, né, de maneira imprudente ou negligente. E aí, então, por isso, essa ação dele, ou essa omissão, essa conduta dele culposa, a classifica como homicídio culposo. No entanto, esse dolo em não obedecer ao regramento técnico, incide em uma causa de aumento de pena. Então, vejam, a diferença, eu até grifei para vocês aqui. O agente comete um crime culposo por imperícia por não ter aptidão. Aí, vejam, ele não tem aptidão. Não é que ele deseja o resultado ou que ele chega a prever e assumir o risco. É que ele dá causa por não ter aptidão. No entanto, neste caso aqui em tela, nós temos um aumento de pena. Por quê? Porque o sujeito descumpre dolosamente uma regra de conduta que ele deveria fazer. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Os pilotos de avião, de helicóptero, aviação em geral, eles são obrigados a fazer um checklist. O que é um checklist? Eles vão checar, por exemplo, se os flaps, né, que vão fazer o direcionamento do avião, se eles estão lá de acordo. Então, tem que mexer lá no equipamento, tem que verificar, tem que fazer ele segue uma listinha e ele vai checando. Se o trem de pouso está ok, se a turbina 1 está ok, turbina 2 está ok. No caso do helicóptero, se o rotor dianteiro, o rotor traseiro, ele vai lá, movimenta as peças e checa. O rádio é importantíssimo. E eu não sei se vocês sabem, eu fui maquinista de trem de passageiros durante 10 anos da minha vida. Paguei meus estudos aí trabalhando na ferrovia como maquinista. E lá, antes de você tirar um trem, para colocar um trem em circulação, nós tínhamos que seguir também um regramento, tinha que fazer o checklist, tinha que checar, por exemplo, se o limpador de para-brisa estava funcionando, tinha que checar, por exemplo, se o sistema de freio da composição estava ok. Inclusive, quando a gente ia se deslocando até a cabine, que fica na extremidade do trem, a gente ia checando se os rodeiros lá, se estão sapatas de freio, se estão todas de acordo. Chegamos lá na cabine e verificamos, olha que item interessante, buzina, tinha que dar uma buzinada para saber se o trem estava funcionando. E principalmente o rádio, porque os trens seguem, né, circulação sempre sendo orientados por um centro de controle. Então o rádio era um equipamento importante, farol. E imagine, se você sai com uma locomotiva dessa, sem ter esse cuidado, precisa, por exemplo, está durante o dia, ok, mas aí cai à noite, ou escurece, tal, você precisa do farol, ou está numa situação de neblina, vai acionar, não tem? Pode atropelar uma pessoa, por exemplo, né? Pode haver uma colisão, ou qualquer problema do tipo. Então, o que acontece? Se descumprir a regra técnica, além da classificação do crime como homicídio, se morrer alguém, se tem aí um aumento de pena. Presta atenção numa coisa. Isso no caso do homicídio culposo. No doloso, não. A gente vai ver a seguinte, existem outras majorantes no dolo. Aqui estamos ainda tratando da culpa. Certo? Vamos ver uma outra situação que continua. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. São 3 situações. Na primeira situação, ele deixa de prestar socorro à vítima, né, e simplesmente ele causa o acidente, mas ele, podendo prestar socorro, não faz.
presta atenção. Já teve aí uma discussão no bom sentido, né? Teve alguns alunos aí que um aluno mandou uma mensagem, né, pelo WhatsApp dizendo que não concordava com o resultado de uma outra questão, porque acreditava que o sujeito tivesse se omitido, que não tivesse praticado o crime de homicídio. Olha, isso é bem tranquilo. Direito penal não é ciência exata, vocês têm toda a liberdade para discordar, mas eu espero que seja assim com fundamento, com base na doutrina, na jurisprudência. E nesse caso aqui, de maneira específica, tá bem claro, é uma questão técnica. Se o sujeito pratica a conduta, ele responde por essa conduta. A omissão de socorro é crime de terceiro, nós nem estudamos ainda, está lá para frente, né? Vamos chegar ainda esse semestre a estudar, mas está lá para frente, por enquanto não. Então, aqui se o sujeito dá causa ao resultado, ele responde pela causa que ele deu. Mas a omissão dele, em não prestar socorro à vítima, gera um aumento de pena. Isso quando se tratar de um crime culposo. Haverá aqui majoração da pena. E no doloso, qual que é a consequência disso? Será considerado como uma circunstância a agravar a pena. Isso, né? Lá no caso do dolo. Aqui não. Aqui nós estamos diante de uma majorante. E no conflito entre majorantes e agravantes, qual que eu devo usar? As duas? Não, as duas não, porque é bis in idem. Dou preferência aqui sempre à majorante. Tá? Aqui a gente está no terceiro período, mas eu tenho que lembrar alguma coisa que nós estudamos lá na teoria geral da pena. Bom, não procura diminuir as consequências de seu ato. Como o próprio não prestação de socorro é uma forma de agravar a pena, né? Ele deixa de diminuir as consequências do ato. Prestando socorro diminuiria as consequências, mas aqui são outras que podem ser tomadas, como, por exemplo, ajudar o sujeito no tratamento, dar a devida atenção. Ele não prestou socorro, mas ele buscou, de qualquer forma, alguém que pudesse ajudar naquele momento. Enfim, tomou outras medidas que não a prestação de socorro. Se ele não o faz, podendo fazer, responderá também, terá sua pena majorada. Repare, use a expressão, o sujeito terá pena majorada, terá um aumento de pena. Não fale que terá sua pena agravada ou exasperada. Exasperação é uma expressão que eu uso quando estou elevando a pena na primeira fase. Quando eu elevo a pena na primeira fase, eu digo exasperação. Quando é na segunda fase da fixação da pena, eu falo que estou agravando, né, aí a situação do sujeito. Quando chegamos na terceira fase, é majorando ou aumentando a pena. Aumentar a pena ou majorar, terceira fase. Agravar, segunda fase. Exasperar, primeira fase. Vamos aí se acostumando aos termos técnicos. Ou o agente foge para evitar a prisão em flagrante. Isso acontece muito. O sujeito não quer ficar na cena do crime, né, para fugir à prisão em flagrante, e desconhecendo a lei, é raro quem tem esse conhecimento de lei, ele acaba sofrendo aí, então, um agravante, acaba sofrendo aí uma majoração em sua pena. Lembre-se, estamos diante de um crime culposo, homicídio culposo. Essas mesmas circunstâncias vão se tornar agravantes num crime doloso. Aqui no culposo é mais significativa a sanção penal, porque ela se trata de uma causa de aumento de pena. Bom, o homicídio culposo no trânsito. Esses exemplos que eu dei até agora, reparem, eu não falei em momento nenhum direção de veículo automotor. Porque se eu tratar de direção de veículo automotor, como nós vimos no nosso último encontro, o sujeito acaba respondendo pelo Código de Trânsito Brasileiro e não pelo Código Penal. Isso é importante, foi até objeto, né, de questão da última atividade, que eu vou comentar sobre isso mais lá no final da nossa aula. Pois bem, então vamos ver qual é a previsão do parágrafo 1º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele dispõe que no homicídio culposo, isso é legal, quando for falar sobre o artigo de lei, diga que ele dispõe. Tem gente que fala assim, diz o artigo. A gente até entende, releva, mas o termo técnico que melhor fica é dispõe, não é diz, que você encosta o ouvido lá, não ouve, né, nada que o artigo de lei fala. Então é dispõe, ok? Seguindo, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, olha aí o legislador bonzinho ainda nos ajuda, né, para deixar claro que é culposo aqui no Código de Trânsito quando for na direção de veículo automotor. A pena é aumentada em 1/3 até a metade. Repare que o Código de Trânsito é sempre mais rigoroso
do que o Código Penal. Porque a legislação penal especial ela tende a ser sempre mais rigorosa, porque se trata de uma especialidade. Olha, eu estou me enrolando com as palavras aqui, não posso. Bom, é uma especialidade. Por quê? Porque os crimes em trânsito, no trânsito, eles são uma causa significativa de mortes no Brasil. Então, por isso, esse maior rigor com a legislação de trânsito em relação à penal. Podem ver, a pena do homicídio culposo no trânsito é maior que no penal. Agora, a causa de aumento de pena também, que aqui pode se majorar de 1/3 até a metade, enquanto no Código Penal apenas 1/3. Lá é fechado, aqui o juiz pode ter essa discricionalidade. Bom, vamos ver se o agente não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Permissão a dirigir, vocês sabem que aquele pessoal que acabou de tirar a carta, a CNH fica um tempinho ainda em observação, não tem a carteira propriamente dita, mas tem permissão para dirigir. Ok, então nesse período, repare, o que acontece com o sujeito? Ele vai, se ele pratica qualquer das hipóteses ali, ele acaba perdendo, tendo um aumento de 1/3 na pena. Bom? Pois bem, outra circunstância, pratica-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Essas são circunstâncias que também vão aí aumentar significativa a pena. Ou deixa de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. O sujeito foge, tentando se livrar do flagrante. Eu não vou ficar aqui, senão vai dar flagrante, né? Vou ser preso em flagrante. E olha aqui o que acontece, aumenta a pena em 1/3. Aliás, tem um dispositivo no Código de Trânsito que dispõe, eu já falei que dispõe que se o sujeito prestar socorro, não pode ser preso em flagrante. Se prestar socorro, não pode. Então, acidente de trânsito, sempre faça o seguinte, ninguém espera, todo mundo torce para que não aconteça, mas se acontecer com você, você tome todos os cuidados, podendo socorrer, socorra, se não, arrume um meio de propiciar o socorro para evitar a prisão. Primeiro passo. Depois também evitar a majoração da pena em 1/3 até a metade. Ou, outra hipótese, no exercício de profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, qualquer dessas circunstâncias, teremos um aumento de 1/3 até a metade. Doutores, vamos passar então ao homicídio doloso com causa especial de aumento de pena. Aí a previsão é na parte final, que a gente fala assim, infine, se quiser falar bonitinho, né, quiser falar diferente, infine, né? Escolha aí a forma de falar. Eu prefiro sempre dizer na parte final, ou na segunda figura também, eu gosto muito dessa expressão, acho elegante, na segunda figura do artigo 121 do Código Penal, do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, nós temos a causa de homicídio de pena, causa de aumento de pena no homicídio doloso. Vamos lá. Vamos ver, aquele praticado contra a vítima menor de 14 anos e maior de 60. Olha que interessante. Por que o legislador faz isso? Ele trata com maior rigor essa hipótese por tratar-se de pessoas com uma limitação natural na capacidade de defender-se. Sem dúvida, o menor de 14 e o maior de 60, a presunção é de que tenham uma limitação na sua capacidade de defesa. Por isso, o aumento de pena. Eu confesso uma situação para vocês que eu presenciei. Já vi juiz esquecer de aumentar a pena em 1/3. A vítima era menor de 14 anos. Acho que o juiz estava tão empolgado com a condenação que já foi significativamente alta. E o promotor também empolgado na condenação e não perceberam que existiria um aumento de pena de 1/3. Eu poderia levantar a mão, silêncio, o senhor esqueceu de aumentar a pena do meu cliente em 1/3. Seria até muito bonito, muito ético, muito correto, muito técnico, mas eu optei por cometer essa falta ética para não prejudicar o meu cliente, ainda mais na pena. Quem tem que observar, o dever de observação desse aumento de pena de 1/3 seria do juiz, quando muito do promotor. E seria algo que deveria ser quisitado aos jurados. Não foi, passou batido. O sujeito pegou uma pena significativa de quase 20 anos e poderia ter sido ainda maior, poderia ter sido aumentado em 1/3. Bom, só um pouquinho da experiência do professor, eu procuro sempre trocar com vocês aqui. Sabem que eu não guardo nada. Bom, eu costumo brincar com um colega, falo assim, ele pergunta, você guarda dinheiro? Eu falei assim, eu não guardo nem segredo, vou guardar dinheiro. Então, vamos lá.
Brincadeira, guarda segredo sim. Bom, dinheiro aqui não. Bom, seguindo, gasto de bike. Majorantes específicas. Vamos lá. O artigo 121 ele prevê ali no parágrafo 6º uma majorante específica. A pena é aumentada em 1/3 até a metade. Perceba que aqui é mais grave do que o comum 1/3, por isso que está até mesmo separado. Se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviços de segurança ou grupo de extermínio. Autoexplicativo, não preciso nem dizer muito, né? Lá no Rio de Janeiro, ferve essa qualificadora, ou perdão, essa causa de aumento de pena, essa majorante. Aqui, né, mais difícil um pouquinho, mas bem constante em razão da incidência das milícias do Rio de Janeiro e tudo mais. Bom? Majorantes do feminicídio, olha aí, sempre quando eu vejo feminicídio, eu me lembro, né, das grandes defensoras do feminicídio, da posição, até mesmo pedagógica do feminicídio, né, as doutoras do terceiro período da FASC, né, e grande abraço. Vamos lá. Parágrafo 7º. A pena de feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Olha que interessante. Então, uma circunstância fática que vai gerar um aumento de pena de 1/3 até a metade. Crime praticado contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretarem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. A situação aqui é a mesma, porque aqui se pune com maior rigor as pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, elas têm uma limitação em sua capacidade de defesa, por isso o acréscimo da pena de maneira significativa. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Outra circunstância também fática, nesse caso aqui, nem é com relação à defesa, mas sim ao próprio fato, ao próprio ardil, ao próprio... Como é que eu vou usar aqui uma expressão para definir? A própria hediondez da conduta do sujeito já merece aqui um critério mais rigoroso. Essa disposição ela foi acrescentada em 2018. Presta atenção aí, assim como a seguinte que eu vou dizer agora. Se o seu código é anterior a 2018, ele não tem essas duas majorantes. Então dá uma observada aí. Inclusive a anterior também, a do item 3, a do inciso 3. Perdão, no inciso 2. Seguindo, o inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas. Aí tem aqui os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, que todos nós conhecemos popularmente como Lei Maria da Penha. Então, tá aí, descumprimento de medidas, se gera homicídio, aumenta a pena em 1/3 até metade. Concluindo, acho perfeito. Entendo por perfeita essa modificação legislativa que aconteceu a partir de 2015, 2018. Tem mesmo que aumentar a pena, que essas situações são realmente ultrajantes. Então, merecem mesmo todo o rigor. Ok, doutores? Passemos então ao perdão judicial. O perdão judicial, o fundamento legal está no parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. Qual é a natureza jurídica do perdão judicial? Lembrei daquela minha colega de faculdade, né, que sempre perguntava, professor, qual é a natureza jurídica do instituto? Eu brinquei bastante, fiz bullying com ela, mas agora eu faço as devidas homenagens, né? A Josi tinha razão, é importante conhecer a natureza jurídica, ou seja, saber para que o instituto foi criado, qual é a sua função no mundo jurídico. Então a natureza jurídica aqui do perdão judicial tratar-se de uma causa extintiva da punibilidade. Inclusive está prevista de maneira expressa no artigo 107 do Código Penal, no inciso 9. E aqui ela é reproduzida no crime de homicídio de maneira expressa. Também de maneira expressa. Vamos lá então ao parágrafo 5º do artigo 121. Na hipótese do homicídio culposo, presta atenção nisso. Doutores, depois não vão reclamar, não vão querer questionar lá nas questões da atividade. Tem que ficar atento. Saber, primeiro, antes de aumentar a pena, antes de majorar, antes de agravar, verificar a classificação do crime. Fica a dica, hein? Perceba a classificação do crime. Senão, já vai fazer dosimetria da pena partindo de tipificação penal equivocada.
já vai dar nulidade completa da sentença. Voltando, na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave, que a sanção penal se torne desnecessária. Olha aí, essa é a dicção do parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. Vamos lá. Então, reparem que é limitado ao caso de homicídio, a modalidade culposa. No caso do homicídio, a modalidade culposa. É a primeira coisa que eu observo. Até no começo, comecei a ler o artigo, já deixei bem claro isso. Presta atenção para a atividade. Dica do professor. Embora a parte da doutrina entenda se tratar de ato discricionário do juiz, fazemos coro, quando digo fazemos coro, é este que vos fala, humilde advogado criminalista e professor de Direito Penal, professor de Direito Penal, né, entende. Então, embora a parte da doutrina entenda tratar-se de ato discricionário do juiz, fazemos coro com aqueles que entendem tratar-se de direito subjetivo do réu, obrigando sua aplicação quando verificadas as circunstâncias previstas em lei. Reparem numa coisa. Quando a gente estudou homicídio privilegiado, aquela previsão do parágrafo 1º do artigo 121, essa discussão já veio à tona. E lá nós resolvemos da seguinte forma, qual foi o entendimento pacífico da doutrina. Lá dispunha que o homicídio, quando praticado mediante violenta emoção, logo injusta provocação da vítima, ou quando temos um relevante valor moral ou social, pode o juiz reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Esse pode, nós discutimos, é faculdade do juiz ou não? Aí nós chegamos à seguinte conclusão, seguindo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, que o pode lá estava relacionado ao percentual de pena que o juiz pode. Pode de tanto a tanto. Aqui, reparem, aqui não tem. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Aqui não está falando se o magistrado vai reduzir pena de tanto a tanto. Aqui não se trata de uma minorante. Aqui não se trata de uma causa de redução de pena. Por isso, voltemos ali à natureza jurídica. Aqui se trata de uma causa extintiva da punibilidade. Então, isso ganha força na doutrina. Alguns doutrinadores entenderam que aqui seria faculdade do juiz. Porém, corrente majoritária da doutrina entende, assim como eu entendo, que não é ato discricionário do juiz. Que, nesse caso aqui, verificadas as circunstâncias, o juiz tem que aplicar, porque é o direito subjetivo do réu. E o que é direito subjetivo do réu? É aquele que mexe diretamente com sua liberdade. Essa expressão direito subjetivo do réu, ela virá à tona em outras circunstâncias, então é bom a gente deixar bem claro. O direito subjetivo do réu é aquele que mexe diretamente com o direito de liberdade do réu. Pois bem, no que se refere às consequências que atinge o agente, observa o Fernando Capês, vamos citar Fernando Capês, que elas podem se tratar físicas, então consequências físicas. Por exemplo, quando a gente é lesionado de forma grave, ele tem as pernas amputadas, ele perde a visão, tem uma deformidade grande na face. Morais, como por exemplo na morte de um familiar, incluindo aí a concubina ou pessoas intimamente ligadas ao agente. Então, são pessoas próximas. A concubina, sujeito casado, tem uma relação com outra pessoa fora do casamento. Pode ter um nível de afetividade suficiente para sofrer com a perda dessa pessoa, mesmo não sendo assim um parente direto, não sendo parente, não tendo esse grau de parentesco? Pode. Inclusive, em algumas circunstâncias, mais do que com o próprio cônjuge. Então, aí tem que analisar as circunstâncias de cada caso prático. Então, já entendeu a doutrina da jurisprudência ser possível. Fernando Capês até menciona aqui. Ótimo. Então, a doutrina é pacífica ao afirmar que deve o juiz verificar se realmente ocorreram as circunstâncias autorizadoras. Então, a parte pacífica da doutrina está nisso. O juiz não é critério dele, se ele dá ou não, ele tem que, uma vez verificadas, ou melhor, aqui a certeza é de que o juiz tem que verificar, não pode simplesmente dar por presunção. E aí eu cito como exemplo o caso da sogra. Aí vai pensar, sujeito praticou um homicídio culposo e a sogra veio a morrer.
né? Primeiro já vai ter aquela discussão, será que foi culposo mesmo? Porque sogra, né? Já viu. Né? Será que foi culposo mesmo? Agora, perceba, é possível que o sujeito tenha sofrido com a morte da sogra? Sim, por que não? Vamos dizer aquela sogra que apoia no relacionamento, aquela sogra que dá maior força. Eu sempre falo para minha esposa, a minha mãe é uma segunda mãe para ela. Né? Não é verdade? E vamos continuar com a matéria, sem entrar em polêmicas, por favor. Esse período de quarentena não é bom fazer polêmica com o cônjuge. Bom, pontos controvertidos da doutrina e da jurisprudência. Qual seria a natureza jurídica da sentença que concede o perdão judicial? Perceba, agora não estamos discutindo a natureza jurídica do Instituto Perdão Judicial, mas sim da sentença que o concede. Então, para a parte da doutrina, essa seria condenatória. A natureza jurídica da sentença seria uma sentença condenatória, com base no entendimento firmado no STF. Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta corte, olha o canto da sereia. Afastando assim apenas o efeito principal da condenação, ou seja, o cumprimento da pena, subsistindo os efeitos secundários, como, por exemplo, reincidência, obrigação de reparar o dano. Esse seria o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Repare. Por outro lado, existe uma outra corrente que inclusive prospera no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que inclusive a matéria simulada, súmula 18, que entende, contrariando a posição pacífica do Supremo, de que se trata a natureza jurídica dessa sentença de uma sentença meramente declaratória, afastando-se assim todos os efeitos. Inclusive, faz-se menção nesse momento ao que está previsto no artigo 120 do Código Penal. Reparem, a sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Está de maneira expressa. Não se considera como reincidência. Aí fica a discussão. O juiz absolve, no caso da concessão do perdão judicial, ou ele simplesmente condena, mas deixa de aplicar a pena. Para aqueles que assim entendem, eu pergunto, para quem então condenar se não vai aplicar a pena? Qual a necessidade disso? Então, temos que levar em consideração o Instituto como sendo uma medida de política criminal. Lembre-se, direito penal não é ciência exata, é ciência humana. Vai chover discussão, vai chover aí gente me mandando WhatsApp, discordando educadamente da minha posição. Eu respeito, porém, não, direito penal não é ciência exata, é ciência humana. E com relação às questões de direito penal, digo mais uma vez, elas são questões fechadas. Tá? Se fossem questões abertas, a gente podia até discutir. Mas eu já monto de uma forma a minimizar a discussão. Ainda assim, o pessoal discute. Ainda assim eu respeito, ainda assim eu posso mudar de opinião com relação à alternativa que eu considerei como certa. Mas, por enquanto, seguimos da forma como está. Bem, doutores, até estou devendo aí umas respostas para o doutor Fábio, por exemplo, que sempre conversamos pelo WhatsApp. Doutor Fábio, um grande abraço, doutor sempre muito respeitoso, sempre discordando, mas com respeito. Eu acho que isso é muito saudável, vamos manter aí o nosso contato, e assim que possível eu vou lhe responder sobre a questão pretérita aí que me foi indagada. Pois bem, outra oportunidade para concessão é outra discussão. Segundo Fernando Capês, existem duas correntes, sendo que para alguns o perdão deve ser aplicado quando da sentença de mérito, inadmissível na fase do inquérito policial, enquanto para outros, por considerarem este como objeto de uma sentença declaratória de extinção de punibilidade, é possível rejeitar-se a denúncia ou queixa. Olha, nossa, aí não sei. Será que em fase de inquérito já dá? Será que cabe o promotor decidir, não vou denunciar porque isso aí na minha casa de perdão judicial? Será? Olha, eu sou advogado criminalista. Gostaria muito que essa tese prosperasse, que evitaria processo. Eu deixo de ganhar o dinheiro por causa da defesa na fase do processo, mas meu cliente se livra de maneira mais simples em se reconhecer o perdão judicial ainda na fase do inquérito. Mas eu acho pouco provável que esse posicionamento prospere, em razão principalmente da dicção do artigo, que nos informa que cabe a quem o perdão judicial? Cabe ao magistrado. Vamos ver se está aqui. Olha lá. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá. Não diz que o promotor pode, verificando antes. É lógico, isso aqui é uma construção doutrinária
essa que estabelece que a possibilidade do promotor, do delegado arquivar o inquérito, do promotor sequer o delegado arquivar, sugerir o arquivamento, ou o promotor deixar de oferecer denúncia por se tratar. Respeito às opiniões, né? Acho interessante a demanda. Bom, para concluir, gente, que o tempo já urge, esse vídeo ficou longo, mas eu entendo que foi bom o papo que estivemos aqui. Vamos lá. Para a atividade, estou propondo 3 questões. Primeira, responde por qual crime o operador de uma máquina industrial, repara onde ele está, o que ele está fazendo, que na linha de produção de uma fábrica, após atingir seu colega com um instrumento de trabalho, por agir de maneira imprudente, presta atenção, causa-lhe a morte, deixando o agente logo em seguida o local dos fatos sem prestar socorro à vítima. Estaremos diante, então, de um homicídio qualificado por meio cruel, um homicídio simples, um homicídio culposo, majorado, ou responderia o sujeito pelo crime de omissão de socorro? Presta atenção. 2. O agente, segundo apurado nos autos, o agente praticava uma disputa de velocidade em via pública. Presta atenção. Com o sujeito, quando os veículos se chocaram e da colisão resultou a morte da irmã de um dos agentes, a qual encontrava-se junto a este no momento dos fatos. Então a irmã estava junto com o sujeito no carro quando eles disputando fazendo uma disputa de velocidade em via pública, aconteceu um acidente e ela acabou morrendo. Então, nesse caso, verifica-se a possibilidade de aplicação de perdão judicial, tendo em vista que o autor perdeu sua irmã, o que lhe causou grande sofrimento devendo ter reduzido a sua pena? Será? B. A possibilidade de aplicação do perdão judicial, tendo em vista que o agente perdeu sua irmã, o que lhe causou grande sofrimento, devendo ser extinta a punibilidade. Então, no primeiro caso, prevê a redução da pena, a hipótese da redução da pena, no segundo, a extinção da punibilidade, e o terceiro, fica a critério do juiz a aplicação do perdão judicial, por se tratar de uma faculdade do magistrado, de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritárias. Será que está correto isso? Quarto, a impossibilidade de aplicação de perdão judicial. Se for, vamos ver o porquê. Bom, 3. Segundo o apurado nos autos, Roberval, ladrão de chocolate, matou sua esposa de 62 anos de idade. Olha só, com quem convivia há mais de 30 anos. Opa, tem um erro aqui. Ô, professor, esse A é com H. Há mais de 30 anos. Deve ter um acento aqui também. Bom, se eu estiver errado, me perdoem. Eu acho que é assim. Bom, desculpe. Eu erro também, mas sempre procurando acertar. Vamos lá. Com quem convivia há mais de 30 anos, porque não admitia que a mesma, enquanto mulher, olha só, mantivesse um perfil nas redes sociais, afirmando que isso não era coisa para a mulher, pois somente os homens poderiam ter, que mulher tinha que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Que isso? Sujeito grosseiro, absurdo. Então, tá aí. É só pra gente ter uma noção do comportamento dele. Eu gosto de retirar pinçar essas disposições pra gente poder ir construir a ideia e depois justificar a resposta. Bom, nesse caso temos um homicídio simples, qualificado sem majorantes, qualificado majorado ou meramente culposo. Marca aí, doutores. Pois vamos ver, doutores e doutoras, qual o resultado. Inclusive, deixa eu falar sobre isso aqui. Até marquei pra gente falar. Quanto à correção das atividades, a faculdade mudou as diretrizes, as atividades não são mais corrigidas com 7 dias, na aula seguinte, serão corrigidas com 10 dias. Então, no domingo eu devo postar a resposta da atividade passada. Bom, e a gente comenta depois no próximo vídeo. E o próximo vídeo, inclusive, nós vamos tratar do crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e mutilação, que foi uma modificação do pacote anticrimes, entrou em vigor no ano passado. No finalzinho do ano passado, olha que interessante. Seu código não é 2020, não tem. A gente vai discutir isso na próxima aula. E do crime de infanticídio, que eu volta e meia fico falando, feminicídio, infanticídio. Agora sim, chegou o infanticídio. Doutores e doutoras, um grande abraço. Estou com saudade das aulas presenciais, em breve voltaremos. Só lembrando, por favor, o meu e-mail é prof.marciogodofredo@gmail.com. Não é marcio.godofredo@gmail, senão meu colega lá, meu homônimo lá, vai ficar bravo. Gente, um grande abraço a todos e fiquem em casa.